Coqueluche no Brasil. A coqueluche é uma doença que estava erradicada, porém existem alguns surtos aqui no país. E eu vou trazer esse assunto para vocês conhecerem melhor sobre essa doença que afeta o sistema respiratório e pode ser confundida com outro tipo de doença. Para você que não me conhece, meu nome é Thaís, eu sou biomédica, sou criadora do blog Hematologia na Bancada e aqui no canal eu trago assuntos sobre hematologia, análises clínicas e hoje eu vou falar sobre a coqueluche. Mas antes de eu começar, se você já gosta desse tipo de assunto, se inscreve aqui no canal, dá aquele gostei, compartilha com um amigo para ele também ficar sabendo sobre o que é a coqueluche, os seus sintomas, como que pega a coqueluche, porque é dessa forma que a gente consegue espalhar as informações de qualidade. Então eu vou compartilhar a tela aqui com vocês para a gente começar a nossa aula de hoje. Então hoje eu vou falar para vocês sobre as causas, a transmissão, os sintomas, diagnóstico e tratamento da coqueluche, que, falando mais uma vez, ela pode ser confundida com outras doenças do trato respiratório. Primeiro, eu vou explicar para vocês o que é a coqueluche. A coqueluche, ela é caracterizada por episódios de tosse severa que podem levar a complicações, particularmente em lactantes e crianças pequenas. Tenho certeza que alguém aqui já pensou, nossa, eu já tive um episódio de tosse severa, ou conhece alguém que tá com aquela tosse que não passa nunca. Mas calma aí, vamos ver o vídeo até o final para saber o que é a coqueluche e como que ela se comporta. A doença, ela foi controlada com a introdução da vacina na década de 70, olha só quanto tempo. Entretanto, existem alguns surtos periódicos, por isso que eu estou trazendo o vídeo aqui, que ainda ocorrem, evidenciando que algumas lacunas na cobertura vacinal do país e a necessidade de estratégias contínuas da vigilância. Então, quando a gente fala de surtos periódicos, eu estou falando para vocês que acontecem em alguns momentos uma contaminação por diversas pessoas de coqueluche por conta de falta de vacinação, ou seja, existem pessoas que ainda não querem tomar esse tipo de vacina ou esquecem ou simplesmente não têm acesso aos serviços de saúde e existe uma outra coisa que está acontecendo com a população, que é a queda da imunidade com o decorrer do tempo. Por que tudo isso acontece? Quando eu falo para vocês de uma queda de imunidade, não quer dizer da ineficácia da vacina, no caso da coqueluche, que já é uma vacina antiga. Mas sim, a imunidade da população não é só sobre vacinas. Eu, como biomédica, vou trazer aqui para vocês que a imunidade, ela também vai decorrer de acordo com os hábitos de cada pessoa. Então, existe também aquele mito de, todo mundo tomou a vacina, mas eu peguei, fulano não pegou, Beltrano pegou tal doença e ficou muito mal, eu peguei e não fiquei tão mal assim. Então a imunidade também varia de pessoa para pessoa, porque variam de acordo com os hábitos alimentares, hábitos saudáveis, também de exercícios físicos, hidratação, muitos fatores envolvem a imunidade. E com o passar do tempo, as gerações vão mudando e hoje em dia, com uma geração onde talvez a alimentação não seja tanta prioridade ou o sedentarismo tomou conta, a imunidade dos indivíduos vão baixando. Isso é normal, tá? As gerações elas vão mudando mesmo e cada geração vai ter um problema, digamos assim, diferente. E hoje, se tratando da coqueluche, é importante ressaltar sobre os surtos periódicos. Então, mais um fator de atenção para a população. E qual é a transmissão da coqueluche? Se você não conhece a coqueluche, eu vou te contar aqui qual é essa transmissão e eu tenho certeza que você vai ficar de cabelo em pé. A transmissão ela acontece principalmente pelo contato com as gotículas respiratórias. Sabe quando a pessoa tosse ou espirra e você sente aquelas gotículas? Ou você já sabe, né? Você imagina que tá voando aquelas gotículas. Todas essas gotículas propiciam a disseminação da coqueluche, porque ela é uma bactéria, a Bordetella pertussis. Então, ela é, gente, microscópica. Então, sempre que tem aquela tosse, aquele espirro em locais fechados, a disseminação é muito propícia para essa doença. E falando de locais aglomerados, eu trouxe dois exemplos aqui.
o transporte público, porque sabemos, né, que o transporte público tá lotado, e também onde, gente, em bares, restaurantes, onde ficamos muito próximos, e agora tá no fim do ano, então tem todas aquelas comemorações, confraternizações, mas a coqueluche está com surto alto no país. Então, é muito bom a gente prestar atenção, entender o que está acontecendo. Não é só outros tipos de doença que acontecem por aí, tá? A coqueluche, infelizmente, ela também está em alta. Falando de uma doença bacteriana respiratória, a coqueluche tem as suas fases. Então, a gente começa aqui mostrando a fase número 1, que é a fase catarral. O que isso quer dizer? Quer dizer que o início dela é semelhante com resfriado comum, com febre, coriza e tosse moderada. Então imagina só você com todos esses sintomas persistentes, você não procura um médico e aí você tá com coqueluche e vai para uma confraternização. E aí você vai e pega um ônibus para ir trabalhar. Então, imaginem só, o vídeo de hoje é muito mais informativo para vocês entenderem sobre a coqueluche, porque muitas vezes a gente imagina outros tipos de doenças que já estiveram em alta, como Covid, por exemplo, mas a gente esquece que existem outras doenças também que podem ser do trato respiratório e que são altamente contagiosas. A fase número 2 é a fase paroxística. Então ela tem o quê? Crises de tosse intensa acompanhadas com um som típico de guincho, né? Que é quando a gente tenta respirar e a gente sente, sabe quando você tem um sentimento de que o seu peito está carregado, que você está meio cansado? É mais ou menos assim. E essa fase ela pode durar semanas e é a mais perigosa, especialmente para crianças e menores de 1 ano, porque é quando você sente que a respiração como se ela fosse faltar. A fase número 3 é a fase de convalescência. Então, é uma redução gradual da intensidade dos sintomas, mas a tosse ela pode persistir por semanas ou meses. Então, a gente tem 3 fases aqui da coqueluche. Então, ela com certeza ela vai ter um início muito parecido com qualquer outro tipo de doença, como um resfriado, uma gripe comum. Depois, vai ter uma persistência do seu peito carregado, né, peito cheio, um pouquinho de falta de ar, um sentimento de cansaço, de falta de ar. E depois, ela tem a sua fase que é a de queda, né, que é a fase quando vai ter a melhora dos sintomas. Mas a tosse, ela ainda vai poder persistir por algumas semanas ou meses. Mas isso só vai acontecer se você fizer o tratamento. Se você não fizer o tratamento, a coqueluche ela tem os seus agravantes e eu também vou trazer aqui para vocês. Como se faz um diagnóstico da coqueluche? A coqueluche, como ela parece com várias outras doenças do trato respiratório, então é importante somar os sintomas clínicos, né, do paciente junto com o seu histórico, porque a gente entende tempo que o paciente tem aqueles sintomas, e também o laboratorial, ou seja, vai ter uma cultura bacteriana para entender qual é o tipo de bactéria que está crescendo ali no indivíduo, o PCR, que é a reação em cadeia de polimerase, e sorologia são os métodos para confirmar a presença dessa bactéria em específico, a Bordetella pertussis. O PCR é o que tem mais eficiências em estágios iniciais dessa doença. Falando aqui como biomédica e aqui no canal eu falo muito sobre hematologia, como uma doença bacteriana, o principal agente aqui do nosso sistema imunológico sanguíneo é o neutrófilo. Então sim, ele vai estar aumentado, vai ter uma leucocitose também apresentando, mas o principal combatente contra as bactérias do nosso sistema imunológico é o neutrófilo. Então ele vai ter o seu aumento, pode ser que tenha uma granulação tóxica envolvida e tudo isso vai envolver o grau de doença do paciente. Então a cada grau de doença, os neutrófilos vão estar em outros valores também com grau de granulação tóxica diferente. Falando para vocês aqui das complicações, porque se você não tratou, se é uma doença grave, pode ter as suas complicações, como pneumonia, convulsões, encefalopatia hipóxica, insuficiência respiratória. E os lactantes menor de 6 meses são em maior risco, frequentemente necessitando de hospitalização. E para que não ocorra as complicações, vamos falar aqui sobre os tratamentos da coqueluche. O tratamento para coqueluche no Brasil envolve o uso de antibióticos, que são os combatentes das bactérias.
Então, azitromicina, eritromicina, claritromicina, que ajudam a reduzir a transmissão e também a gravidade desses sintomas. Além disso, tem os cuidados de suporte, como hidratação, oxigenoterapia, e também podem ser necessários em casos mais graves. Estou citando aqui alguns tipos de medicamentos, alguns tipos de antibióticos que podem ser utilizados, porém, lembrando que eu não sou médica, estou trazendo informações aqui para vocês, tá? Estou trazendo um conteúdo informativo. Todo antibiótico, todo remédio é necessário uma receita médica, até mesmo porque quando você começa a tomar medicamento sem receita, acredito que a maioria já saiba disso, você acaba tendo uma resistência. E essa é a periculosidade maior de você tomar sempre antibióticos, de você tomar antibióticos sem receita, pegar do seu amigo, pegar do seu colega, de algum familiar que esteja tomando. E é quando você precisa de verdade de um antibiótico eficaz, você está o quê? Acostumado com aquele antibiótico, então ele não vai fazer tanto efeito como deveria. E aí quando precisa aumentar as doses, trocar os antibióticos. E lembrando que o antibiótico é um medicamento muito forte e que ele deve ser evitado, então só deve ser tomado quando há essa necessidade e com a receita médica, avaliando o grau de doença que você tem, o grau de patologia e se é realmente uma bactéria. Prevenção. Claro que o melhor dos cenários é a gente não pegar a doença. Então vamos falar sobre a prevenção da coqueluche aqui no Brasil. Então a prevenção maior, galera, é a vacinação. Tá? Então a vacinação estratégica ela pode controlar a coqueluche. No país, a vacina pentavalente é a que protege contra difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, influenza B. E essa vacina ela é oferecida gratuitamente, tá, no sistema de saúde. A vacinação ela é aplicada em várias doses e tem o calendário vacinal a ser seguido. Então, 2, 4 e 6 meses de idade, toma a vacina pentavalente. O reforço se dá aos 15 meses e 4 anos. E dose adicional em gestantes a partir da 20ª semana. Lembrando mais uma vez que a vacinação é a prevenção principal contra a coqueluche e que é muito melhor a gente se prevenir do que remediar. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, dá aquele gostei, compartilha com um amigo que também está precisando dessas informações aqui. Um beijo e até a próxima!